Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E eu vim aqui hoje para fazer a leitura da onda encantada do vento magnético. Então, todos aqueles que são vento magnético ou os selos que compõem a onda encantada do vento magnético se servirão deste vídeo para entender um pouco melhor sobre do que se trata o seu Kim, a sua função no mundo, neste momento em que a gente está atravessando de transição planetária. Agora, para você que segue o canal e faz um uso terapêutico desse canal para o autoconhecimento, acompanhando a tradução dos códigos do tempo, do momento astrológico que a gente está vivendo, e com o auxílio luxuoso do tarô, considere fortemente a possibilidade de você se tornar membro do canal. Assim você vai ter acesso aos conteúdos mais profundos relativos à tradução do tarô dos códigos do tempo, que fazem com que essa orientação do tempo seja mais facilmente aplicada na nossa vida. Então, fica aí, eu vou rodar a vinheta para que a gente inicie então a nossa leitura da onda encantada do vento magnético. Até já. Olha ela aí, essa onda linda, é uma onda do selo branco. Então, nós temos 4 selos brancos que compõem essa onda, porque toda a cor do selo que dá início a uma onda encantada, ela traz a 4ª dimensão do tempo, e por isso a gente acaba encontrando 4 selos dessa cor. É a única cor que a gente encontra 4 selos dentro de uma onda encantada. Então eu queria começar dando uma olhadinha nessa onda encantada, lembrando que ela faz parte do Castelo Verde. O Castelo Verde é o castelo da matriz, é o castelo central, é o castelo da corte do encantamento. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho da corte do encantamento, porque todos vocês que têm seus selos nessa onda encantada têm, digamos assim, esse privilégio, né, de estar compondo uma função no planeta nesse momento, que é trazer de volta o encantamento do sonho, ou seja, o uso da nossa possibilidade, da nossa habilidade de sonhar enquanto seres humanos, utilizando a primeira habilidade, a primeira capacidade que a nossa espiritualidade nos traz como seres humanos, que é a capacidade da imaginação. Os animais na face da Terra, eles pensam, eles sentem, eles agem segundo seus instintos, eles têm emoções, mas eles não imaginam. A imaginação é uma habilidade concedida ao ser humano pela sua qualidade espiritual de ter consciência. Então, é a partir da imaginação que o ser humano, por exemplo, pode sonhar algo que ainda não existe no planeta. Foi daí que a gente veio tudo aquilo que nós criamos, por exemplo, para o nosso conforto aqui na face da Terra. Então, a gente se cansou de sentar no chão, nas pedras, e a gente criou cadeiras. A gente se cansou de se abrigar em cavernas frias de pedras e construímos casas. E tudo isso só veio a ser manifesto na matéria a partir de uma imaginação. A matemática, por exemplo, que é a ciência cósmica, ela não existe na natureza enquanto foto, enquanto objeto. Então, ela é fruto da nossa espiritualidade, da nossa capacidade de imaginar, de abstrair e de sonhar. Então, o Castelo Verde, ele tem essa função de trazer de volta, de resgatar a nós essa nossa habilidade de pensar de modo abstrato, porque é a partir desse pensamento abstrato que a gente alcança o maior potencial da nossa existência sobre a face da Terra, que é o potencial criativo, que é o potencial capaz de que nos torna, na verdade,
criadores, né, deuses sobre a face da Terra, porém, nós somos esses deuses, mas nós não temos consciência de que somos e do que fazemos. Por isso, a gente acaba construindo bombas, né? É o maior atestado de ignorância espiritual, por mais que os poderosos se arroguem o direito de estarem defendendo alguma religião, criando bomba para atacar o irmão que tem um outro credo, uma outra crença, eles não têm nenhuma cultura de verdade divina, porque é uma tremenda ignorância espiritual você usar a sua imaginação, a sua criatividade para criar algo destrutivo para o planeta. Nós somos, na medida em que nós vamos recuperando a nossa memória de quem nós somos e do que estamos fazendo aqui, a gente sente, vai percebendo, vai adquirindo cada vez mais a consciência de que nós somos os guardiões do planeta. Como seres conscientes, habitantes desse planeta, a nossa responsabilidade é maior, no sentido de guardar este planeta. Então, essa função da nossa consciência, ela só é alcançada a partir do uso, né, da prática do uso do pensamento abstrato, dessa nossa habilidade de imaginar e sonhar. Então, essa onda encantada do vento, como ela possui os selos brancos, que são os selos que estão relacionados ao elemento ar, ao elemento mente, né, ela tem essa função de trazer de volta, né, ou de pelo menos pontuar, trazer com maior clareza e responsabilidade a nossa capacidade de sonhar, para a gente então recuperar esse poder criativo para o planeta, mas com a consciência de que somos guardiões do planeta e não usar do nosso poder criativo de forma inconsciente e irresponsável a ponto de estarmos provocando o que nós estamos provocando hoje, né? Mudanças climáticas, que são mudanças que talvez até pudessem acontecer naturalmente, mas que não seriam no sentido destrutivo, né? E para contar um segredinho aqui para vocês, quando a gente começa a estudar a história da Terra, eu pelo menos acessei e gosto disso. Eu não gosto de ler só uma vertente na descrição da história da Terra, como, por exemplo, eu não leria somente Cabailion, não leria somente a história contada pelo próprio José Argüelles, que é o autor dos Códigos do Tempo, que eu respeito e utilizo, né? Lendo vários livros, na própria mitologia você encontra, né, essa história contada de várias formas. Uma delas descreveu o dilúvio, olha isso, o dilúvio que, conforme eu disse para vocês, eu encontrei descrito em várias mitologias, em vários livros diferentes, na Bíblia inclusive, mas uma dessas fontes descreve o dilúvio como a perda de uma capa protetora de gelo que o planeta Terra tinha num determinado momento da sua história. Como se nós temos a atmosfera, que é um escudo protetor, né, quando a gente vê meteorito entrando e que explode na entrada da atmosfera. Então, a atmosfera é um grande escudo protetor da Terra. Pois bem, então eu li numa das fontes, que eu não me lembro qual agora, que havia uma abóboda, né, uma capa protetora, um invólucro protetor de uma camada fina de gelo sobre a Terra, sobre toda a Terra. E que por conta dessas inúmeras passos errantes que nós damos enquanto humanidade e história do planeta, esse invólucro se explodiu, se quebrou, e a queda dessa água que compunha essa calota de gelo fino é que causou o que a gente conhece como dilúvio. É verdade? Não sei.
a história da Terra é uma história que você lê, mas o que você acessa de verdade vem de um sentimento, de uma emoção, de uma intuição sua. Em algum momento você acessa uma história e você fala: "Não, é isso". E é uma coisa, é uma certeza que você sente no seu coração de forma indubitável. Então eu posso contar isso para você, isso pode fazer sentido para você ou não, não importa. O que importa é que faz parte desse pensamento abstrato. E muitas abstrações que a gente faz ao longo da nossa vida, elas podem não ser exatamente verdade, fato, mas elas servem de inspiração para que a gente tenha uma percepção maior do que é a realidade espiritual que nós estamos imersos. Então, esse foi um exemplo, né, desse pensamento abstrato. Ele não tem compromisso com uma lógica perfeita, assim como também não tem compromisso com a existência factual de algo concreto. Mas é por aí, é nesse lugar que a gente abstrai, que a gente filosofa e que a gente pode trazer questões que venham a nos criar com maior facilidade o alcance de algumas respostas. Respostas essas que às vezes são fundamentais para a gente provocar algumas mudanças evolutivas no nosso planeta, ou melhor, planeta também, mas em primeiro lugar nas nossas vidas. Então vamos lá, a onda encantada do vento traz o vento magnético, cujo selo eu li com bastante cuidado e aprofundamento no vídeo anterior. É o momento da nossa conexão espiritual. E no vídeo anterior eu acrescentei a leitura astrológica do momento que nós estamos vivendo, porque códigos do tempo serve como orientação e a astrologia como influência. Então, na leitura do selo do vento magnético, eu fiz essa reunião. Eu reuni as influências astrológicas com a orientação do tempo e a tradução do nosso querido tarô para o autoconhecimento. Agora a gente vai fazer a leitura plana dessa onda encantada, que vai nos orientar para os próximos 13 dias, 12, porque a partir de hoje já serão 12 dias. Então, o que a gente tem? Nós encontramos o selo da noite no desafio, ou seja, o desafio para que a gente aceite, para que a gente cumpra o propósito de se comunicar com poder do Espírito para alcançar o alento divino nessa comunicação com Deus vem através do desafio do que o selo da noite traz para a gente, que é o sonho, a abundância e a intuição. Então, até que ponto você tem dedicado alguns momentos da sua vida para sonhar a sua vida, para sonhar sem limites, para sonhar para além do que a sua conta bancária poderia suportar, para sonhar abstraindo o que poderia ser melhor para você nesse momento, a sua melhor versão, porque é aí que mora a abundância. Na nossa capacidade de sonhar sem limite é onde mora a abundância. E a essência desse selo é a intuição. Então, até que ponto você tem reconhecido a sua capacidade intuitiva? Porque esse é o desafio dessa onda encantada. Vencido esse desafio, você, digamos assim, desfaz o nó que poderia acontecer caso você não entendesse nada do que essa onda encantada está trazendo para você como orientação. Aí a gente vai para o terceiro tom, que é o serviço. Olha só como se costura tudo de uma forma muito linda. O serviço, ou seja, para que serve, né, esse contato com o espírito? Para que serve esse sonhar sem limite? Para que você possa focalizar a sua mente, a sua atenção numa nova semente para a sua vida. Então, se você sonhou a sua melhor versão, você pode, a partir desse tom elétrico, né, eletrificar, dar vida a uma nova semente, trazendo um novo foco para a sua mente, fazendo com que a sua mente
passe a perceber, né, aumente a sua capacidade de percepção na realidade à sua volta das oportunidades que existem para que você possa alcançar esse sonho de abundância. Eu gosto de usar o exemplo da mulher grávida, de quando nós estamos grávidas, a gente acaba saindo na rua e encontrando mais mulheres grávidas do que o normal. E isso por quê? Não porque as mulheres grávidas fizeram um complô para estar ao seu redor, mas porque a sua percepção em relação a mulheres grávidas, a gravidez, fica aumentada a partir do momento que você começa a viver esse foco na sua vida por estar grávida. Então, nós tenhamos também a possibilidade de nos engravidarmos dos nossos sonhos, para que a nossa percepção esteja aguçada e possa enxergar na nossa realidade várias oportunidades que certamente irão surgir para que a gente possa realizar esse sonho de abundância na nossa vida. E aí a gente tem, então, o quarto tom dessa onda encantada, que é a serpente. A serpente, na sua forma autoexistente, que é o tom 4, fala da estrutura, né? Qual é a estrutura que essa onda encantada, que essa melodia, que esse acorde divino está mandando para a gente? A estrutura vem no selo da serpente. E o selo da serpente fala de sobrevivência através do instinto, da força vital. Então, ela está dizendo para a gente que a estrutura do nosso sonho de abundância, da nossa melhor versão, das nossas maiores realizações nesse momento da nossa vida, não pode abrir mão das condições básicas de sobrevivência e inclui-se aí o prazer. É preciso que esse sonho traga na sua realização o prazer de ser quem você é, porque a serpente guarda a força vital da nossa Kundalini. E essa força vital da nossa Kundalini que é a base da nossa vida. Se a gente perde o prazer de viver, a gente deprime e ao deprimir-se a gente coloca a nossa vida como Freud como ele classificou na sua teoria, existe uma pulsão de morte, né? Começa a existir uma pulsão, um drive em direção à morte, em direção a se apagar, porque se deixou de lado as motivações para se fazer essa Kundalini, a força vital da Kundalini subir, né? E ela é representada na sua forma mais primitiva como a nossa sexualidade. Então, a nossa sexualidade é fonte de prazer, mas a gente não tem só prazer a partir do ato sexual. A gente tem prazer de várias outras formas. E ele deve ser levado em conta quando você estiver sonhando a sua melhor versão. Depois, o quinto tom é o enlaçador de mundos, e a gente volta aqui a um selo branco, né? O quinto tom, ele potencializa a força dessa onda encantada, e ele potencializa com a força da consciência, né? Que é o quinto elemento, e a consciência de que o selo do enlaçador de mundo está trazendo para nós. A consciência de mundos diferentes, do mundo do inconsciente, do mundo do sonho, com o mundo da realidade. Por exemplo, o mundo da alma que sonha e o mundo da personalidade, que é quem sente e quem vive aqui nessa realidade 3D, cada vez menos 3D, graças a deusa. Então, esse selo do enlaçador de mundos, ele traz essa consciência. Olha, existem dois mundos, o mundo dos sonhos e o mundo da realidade, e eles se enlaçam, né? É saudável que haja uma comunicação entre um e outro. Nós não suportaríamos viver só no mundo material, e eu acho que a grande parte da humanidade está doente porque ela foi robotizada pelo tempo do relógio a viver somente na realidade material, linear e lógica. Então, na minha opinião, nós estamos ansiosos e deprimidos e os 51 tons de ansiedade e depressão entre um e outro nos seus extremos, porque nós fomos achatados nessa realidade, né, 3D material. Mas também nós não suportaríamos viver só
na realidade do sonho, da espiritualidade, da abstração. Então, esses mundos, eles se entrelaçam. E existe aí um gap natural entre o mundo dos sonhos e o mundo material, que é aquele lugar aonde a gente entrega os nossos sonhos, para que a vida faça a sua parte, de nessa ordenação matematicamente cósmica e exata, possa trazer para nós essas oportunidades de manifestação dos nossos sonhos. Então, o Enlaçador de Mundos, a meu ver, na Onda Encantada do Vento, ele tem essa função. Olha, os mundos se entrelaçam, mas não é você que vai fazer esse caminho de trazer o seu sonho para a realidade a pé. Existe um momento em que você entrega, né, ao universo e aguarda que retorne para a sua realidade como oportunidade ou mesmo como milagre manifestado aquilo que você sonhou, desejou, pediu. Depois a gente tem o selo da mão, a mão rítmica. A mão rítmica, ela traz o ritmo, né? A gente chegou ali a um acorde, reuniu umas notas, mas precisa ter um ritmo, né? Um ritmo de valsa, um ritmo de samba, um ritmo de jazz, mas um ritmo. E o selo que está marcando o ritmo dessa onda encantada da mão fala que o ritmo aqui, ele é dado pela nossa capacidade de conhecer, de realizar, mas não é o realizar, materializar, é o realizar na nossa mente. Olha, mantenha o ritmo de percepção na sua mente daquilo que você sonhou, né? Conheça o seu sonho, né? Se integre, tome consciência de por que você tem esse sonho, da onde ele veio. Ele vai transformar você numa pessoa melhor mesmo? Qual é a referência que você tem para você na sua tarefa de autoconhecimento, de que aquele sonho é o melhor que ele pode acontecer? Porque esse conhecimento é que traz a cura. Que a cura é um grande alinhamento entre o que você pensa, sente, quer e faz e o seu sonho de alma. Então a mão fala, olha, o ritmo é o conhecimento, mas não é um conhecimento lá de fora, é o autoconhecimento. É conhecer como você se sente bem, aonde mora o seu verdadeiro prazer, né? Aonde existe na sua vida coisas que você não gosta, não se sente bem e mantém por quê? Né? Ou se pelo menos você precisa, não tem jeito, você precisa manter essas coisas que não são assim tão prazerosas na sua vida, que pelo menos você tenha consciência disso, para que você não inclua isso no seu futuro próximo, né? Para que você possa criar uma realidade mais harmônica, mais prazerosa, mais feliz para você. Então, esse conhecimento é o conhecimento que traz a cura, que é o selo da mão, que revela isso para a gente. Quando a gente realiza esse conhecimento, a gente se cura. E está trazendo para essa onda encantada o ritmo. Mantenha o autoconhecimento, para que a gente chegue no tom ressonante com o selo da estrela. E a estrela fala da elegância de se ser coerente. Exatamente isso que a mão já sinalizou no ritmo. Conheça o que te dá prazer, conheça aquilo que melhor utiliza do seu talento, dos seus dons, porque é usar o seu talento, usar o seu dom em equilíbrio com aquilo que te dá prazer é que vai fazer com que você manifeste a sua vida com elegância, com brilho, é que vai fazer com que você brilhe, o seu brilho pessoal. Ninguém tem o seu brilho. Todo mundo pode fazer a mesma coisa, pode ter a mesma profissão, mas cada um vai fazer do seu jeitinho. E esse jeitinho vai ser tão mais brilhante quanto mais ele tiver a sua assinatura. Então a estrela fala disso, dessa elegância ao manifestar o seu brilho pessoal. Depois a gente tem o selo da lua, que é aquele selo que está no tom galáctico e que vai trazer a integração da vivência de tudo que vivemos na onda encantada anterior. Então a onda encantada anterior, sendo a onda da lua, trouxe toda uma experiência que nós vivemos, ou pelo menos tivemos a intenção de viver, de deixar fluir as nossas emoções, né? De entender que a melhor maneira da gente estar centrado, da gente estar leve, da gente estar equilibrado, da gente estar balanceado, é deixar fluir as nossas emoções.
né? Temos raiva, deixa a raiva passar, gasta a raiva, faz exercício. Temos euforia, alegria, deixa a alegria passar, foi bom, mas aquilo é um momento. A gente não pode perpetuar momentos de alegria, assim como não podemos perpetuar momentos de tristeza. É preciso que a gente tenha em mente que a tristeza e a alegria são, digamos assim, a dança. Mas você não é a dança, você é quem dança, né? Então, não perca esse ponto de vista de que você é quem dança. E aí você pode dançar conforme a música sem se perder de você. Depois a gente tem o selo do cachorro, né? O selo que fala do amor, do coração e da lealdade. Ele sendo um selo branco, ele traz a dimensão do tempo. E a dimensão do tempo é a dimensão que estamos mergulhados e que estamos tendo essa orientação, né? Então ela traz essa dimensão para que a gente possa entender que se nós nos rendermos, né, a essa frequência vibracional que esse selo, né, essa onda encantada está trazendo, muito o nosso esforço para viver diminui francamente. A gente começa a fluir de uma forma mais leve e mais afim com a nossa própria essência. Porque é como se nós fôssemos peixes mergulhados no mar, né? Se a gente se permitir ser orientado pelo tempo, nós não vamos ficar nadando contra a corrente. Pelo contrário, a gente vai utilizar as correntes marítimas para nos colocarmos no lugar certo, na hora certa, com as algas certas ao nosso redor, porque é ali que é o melhor lugar para nós, de acordo com a nossa essência, né? Com a nossa existência. Então, o cachorro, ele traz isso, ele traz, olha, pulse a intenção, porque está no tom solar, pulse a intenção sempre de seguir o seu coração, de ser leal a você mesma. E isso eu ouso dizer que nos tempos que nós estamos vivendo, pode ser até que seja um tanto impopular essa sua maneira, esse seu comportamento de ser leal a você mesmo, de ser leal ao seu coração, para que você possa efetivamente expressar o amor verdadeiro que, em primeiro lugar, se dá em relação a você mesma. Se você não sentiu amor profundamente em você, por você e através de você, não é possível amar ao próximo como a ti mesmo, porque o ti mesmo é referência para o seu amor ao próximo. Então, o selo do cachorro aí fala isso. Mantenha pulsante a intenção de seguir o seu coração, por mais impopular que isso possa parecer àqueles que estão à sua volta, em termos de comportamento. Depois, para manifestar toda essa glória de contato com Deus, com o Espírito Divino, que o selo do vento magnético traz como propósito nesta onda encantada, a gente tem o macaco planetário que traz uma leveza, porque o macaco, ele traz a vibração que nos faz perceber, ou que nos orienta, ou que nos inspira a perceber que a realidade aqui que nós estamos vivendo é uma grande ilusão, é passageiro, a gente não leva nada daqui, o que a gente leva é a maneira como nós respondemos às experiências que a vida trouxe para nós. Então, a maneira que a gente responde às experiências é que vai trazer para nós o próximo passo, o futuro, né? É que vai nos dar determinada qualidade vibracional. Então, se acontece alguma coisa comigo e eu emburro, fico ali teimosamente, desejando, frustrada, insatisfeita porque algo que eu queria não aconteceu, isso vai vibrar numa determinada frequência que vai fazer com que o meu futuro seja coerente com essa vibração e frequência. Então o macaco lembra isso, ele fala, olha, por mais que não tenha dado certo, por mais que vai passar, tudo passa. Então mantenha, brinque. É outra palavrinha do macaco, brinque, mantenha a brincadeira, mantenha esse sentido, né, de brincadeira para você, para que você não leve tudo tão a sério e alcance a essência dessa orientação do macaco, que é o seguinte, a vida aqui é uma ilusão. Sabe aquela história
a alegoria da caverna de Platão. Então, o macaco é isso. Olha, não liga, você está vendo sombras, né? A realidade mesmo é a luz que não entra nessa realidade 3D que a gente está. Ela entra de uma forma muito distorcida. Então, não leve tão a sério, brinque, né? Para que você possa manter também na sua consciência que isso tudo aqui é passageiro, é uma grande ilusão. Então, faça da sua vida uma grande magia, que é a outra palavrinha também que define o selo do macaco. Faça da vida uma grande magia. E nessa onda encantada, então, olha, lembra, 2 mundos. Sonha para que isso venha se manifestar no seu futuro. Olha que magia linda. Depois a gente tem o selo do humano, que é quando começa a espectralizar, começa a dissolver, começa a soltar, começa a libertar toda a experiência vivida nessa onda encantada através do livre-arbítrio. E que se espera que você perceba que você influencia e é influenciado o tempo todo nessa condição humana que nós vivemos. Então, que a gente exercite essa influência com sabedoria. Já que eu vou influenciar quem está à minha volta, que eu influencie com alegria, né? Com a leveza do macaco, com a lealdade a mim mesma do cachorro, com a fluidez que a lua me ensina, com o meu brilho pessoal, sem vergonha de ser quem eu sou, que a estrela pontua, né? Com o meu autoconhecimento, com a minha sabedoria de que existem mundos, o meu mundo e o seu mundo, e que a gente influencia e é influenciado o tempo todo. Então também não existe aquele sonho, né, que é só meu, como se eu vivesse numa ilha deserta. Não, o seu sonho, a sua autorrealização, ela tem que ser funcional, porque se ela for funcional, ela vai ser reconhecida na vida, e aí você vai ter esse reconhecimento que todos nós queremos, sem precisar se violentar, simplesmente sendo quem você é, fazendo da sua vida uma obra de arte. Então o selo do humano, ele lembra disso, olha, você tem um livre-arbítrio, você pode escolher, mas não se esqueça que a gente influencia e é influenciado o tempo todo. Não adianta você escolher egoisticamente algo que só seja legal para você, porque aí você vai receber a influência dos outros, talvez numa forma de não reconhecimento do valor daquilo que você escolheu. Então, escolha com sabedoria, que é essa, né? Essa é outra palavrinha do selo do humano. Depois a gente tem no tom cristal, que é aquele que traz a arte da dedicação, da universalização, da cooperação. É quando a gente espalha, né? É quando a gente entrega e o universo distribui como aquele pozinho de plim, plim, plim da fadinha para todo o mundo, para todos os humanos, essa experiência que nós vivemos, e traz aqui o caminhante do céu. O caminhante do céu fala de explorar espaços, né? De vigiar com vigilância, para que a gente tenha uma vigilância para estar sempre atenta aos espaços abertos, para que a gente não cristalize as nossas escolhas, os nossos sonhos, as nossas alegrias e as nossas tristezas. Não cristalizemos, porque a vida é mudança, né? E conforme eu fiz a leitura do vento magnético, do selo do vento magnético específico dessa onda encantada no vídeo anterior, onde eu trouxe a analogia com a astrologia e com o tarô, eu trago a roda da fortuna, o arcano maior do tarô da roda da fortuna como representante do selo do vento, e a roda da fortuna representa a mudança. A única constante no universo é a mudança. Então, o caminhante do céu, no tom cristal dessa onda encantada, ele está dizendo isso, olha, não vamos cristalizar nem sonhos, nem desejos, nem decisões, para que a gente mantenha sempre espaços abertos, para que a gente possa estar sempre vigilante a mantermos espaços abertos, para que esses mundos, o mundo do divino e o mundo do humano, possa se comunicar. O mundo do sonho, o mundo da realidade possa se comunicar. O mundo, meu mundo com o seu mundo, possa se comunicar. É preciso que a gente tenha esses espaços abertos. A gente viu aqui no tom cósmico o selo do mago. O tom cósmico, ele está dizendo, olha, persevere a sua presença
no momento presente, de forma receptiva, de forma atemporal, para que você possa se encantar com a vida à sua volta, que corrobora o que o selo do caminhante do céu pediu. Deixe espaços abertos para que você possa olhar para a sua realidade com aquele olhar da criança que está estreando o mundo, que não traz preconceitos em relação ao que ela vê. Então é esse olhar que o Mago Cósmico está trazendo para a gente nessa onda encantada. Mantenha-se receptiva, né? Mantenha-se receptiva de forma atemporal, sem esses preconceitos adquiridos no passado e também sem cristalizar desejos no futuro, para que você possa se encantar, para que você possa ter um olhar encantado para tudo que está acontecendo à sua volta, porque a vida é parceira. Então tá feita a leitura, fica aqui o convite para você se tornar membro do canal, para que você possa ter essa leitura no nível Conexão Planetária Tarô do Tarô. O que é que o tarô nos diz em termos de aplicar a nossa psique, na nossa vida, o que essa onda encantada está trazendo para nós? Bem, então fica o convite, torne-se membro e participe desse estudo aprofundado para o autoconhecimento através do tarô. E se você está muito satisfeita com o que você viu até agora, eu peço gentilmente que você deixe o seu like e se inscreva no canal. É de graça, basta se inscrever e acionar o sininho, todas as notificações que eu estarei aqui pontuando, traduzindo, fazendo a leitura psicológica de toda a onda encantada, para que você venha junto comigo, seguindo, né, colocando a sua vida na ordem natural do tempo da Terra. Bem? Então é isso, minha gente. Muita gratidão. Um beijo grande. Até a próxima. A gente se vê.